Hoje vou falar de uma obra curiosa. O nome do livro é Esaú e Jacó. Antes de conhecer o enredo da obra, eu imaginava que se tratava de um livro que recontasse aquela história bíblica do Esaú e Jacó. Hoje que estou a par do romance machadiano, já sei do que se trata. E trata apenas de uma história baseada no Esaú e no Jacó para contar a história de uma sociedade do século XIX. Olá, muito prazer, meu nome é Orlando, bem-vindos mais uma vez a este canal e hoje eu vou falar do livro Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Eu não estou com esse livro aqui em mãos porque eu o li em PDF. Esse livro já está disponível em PDF. As leituras em PDFs, quando a gente acostuma, elas se tornam muito práticas e prazerosas, porque essa modalidade de leitura nos permite ler onde quer que estejamos ou o que quer que façamos, já que utilizamos de celulares ou notebook, dependendo da tecnologia que você está usando, esta obra esteja disponível. Durante a minha jornada como estudante, o Machado de Assis foi um autor muito presente, desde o pré, que hoje se diz educação infantil, até o ensino médio. Na infância eu tive contato com os contos dele, os poemas e ao longo do ensino médio os romances. O Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. O nome dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Os pais dele eram pessoas humildes, o pai dele foi pintor de paredes e a mãe lavadeira. O Machado de Assis foi aquela pessoa que tinha muita vontade de adquirir o conhecimento, tinha muita sede do conhecimento. E apesar da família dele não dispor de recursos financeiros que o permitisse buscar estudos de formações privilegiadas na sociedade, ele tornou-se um estudante autodidata. E aos 14 anos começou a publicar os seus primeiros textos. Ele ocupou muitos cargos de destaque na sociedade. O Machado de Assis publicou inúmeras obras ao longo da sua vida. E essas obras estão divididas em gêneros de teatro, contos, crônicas, romances, sonetos. Eu já li alguns livros do Machado de Assis, além dos contos, eu li o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, Helena, O Alienista, o Dom Casmurro. E, por sinal, o Dom Casmurro é um dos meus romances preferidos. E hoje aqui, o tema, eu vou falar sobre Esaú e Jacó, esses livros que eu li, pretendo relê-los e falar deles futuramente aqui nessa plataforma, neste canal. Esaú e Jacó é o livro que foi a penúltima obra do Machado de Assis. Foi publicado em 1904. Esse livro, ele está incluído, ele faz parte daquela escola literária, o realismo. O realismo tinha como característica principal criticar a burguesia da época, criticar a monarquia. Podemos dizer que o realismo foi um movimento de protesto, já que ele surgiu na França, inspirado por filósofos como Augusto Comte, do positivismo, e outros escritores e pessoas importantes mais do mundo acadêmico. E aí, aqueles escritores que se identificaram com essas ideias, teorias científicas, ingressaram nesse movimento literário para produzir suas artes e protestar artisticamente contra a monarquia. E, por sinal, o Machado de Assis, através do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, marcou o início do realismo brasileiro aqui no país. Em seguida publicou mais outros livros, até que em 1904 ele publica o Esaú e o Jacó. Esaú e Jacó é uma obra que fala de dois irmãos, o Pedro e o Paulo. Na verdade, o Esaú e o Jacó a gente não vai encontrar no enredo Esaú e o Jacó como no título. É apenas um título que faz alusão àquele texto bíblico da Bíblia lá do Gênesis, do Esaú e Jacó, aquele que vendeu o seu direito de progenitura para o irmão em troca da comida lá. A Perpétua, que é uma das personagens do romance, lá no culto, ela teve a ideia de nomear os sobrinhos dela de Pedro e Paulo em homenagem
aos personagens bíblicos, o Pedro e o Paulo. O narrador da história é o conselheiro Aires. O conselheiro Aires é o narrador da história e ele também é um personagem que contracena com a Natividade, a mãe dos gêmeos. A Natividade é a mãe dos gêmeos. Por conta disso, é difícil classificar a obra como uma obra narrada em primeira pessoa ou em segunda pessoa, já que esse personagem, que é o personagem narrador, o conselheiro Aires, ele também atua na história. E ele conta a história a partir do seu próprio ponto de vista, ou seja, ele dá a sua opinião, ele escreve a história da forma como ele vê. O Pedro e o Paulo, eles são rivais em todas as questões, eles são idênticos apenas na aparência. O Paulo defende os conceitos republicanos e o Pedro defende a monarquia. Vale lembrar que nesse momento está acontecendo aí, as pessoas estão se acostumando com a República. A República recentemente havia sido proclamada, antes era uma monarquia, mas tinha aquele grupo de pessoas que estavam ali querendo voltar à monarquia. Aí, então havia essas duas ideologias políticas, as ideologias republicanas e as ideologias imperiais, monarquias. As pessoas viviam esta realidade. O Machado de Assis achou interessante inspirar esta obra naquela história do Gênesis da Bíblia, do Esaú e o Jacó, já que eles eram inimigos também irreconciliáveis. Além de todas essas questões que esses irmãos eles eram rivais, eles também disputavam o amor de uma mesma mulher, que era a Flora. A Flora gostava dos dois. Ela chega até o Aires e pede para ele conselho o que ela devia fazer diante dessa situação. Aí o Aires pede que ela faça uma viagem. Ela viajou para longe, lá, anos depois ela adoece, os irmãos vão visitá-la, mas mesmo assim ela acaba morrendo. Depois a Natividade adoece. E no leito de morte, antes de morrer, ela pede aos filhos que acabassem com aquelas rivalidades entre eles. Ela pede que eles fossem amigos, eles manter a promessa depois que ela morre por apenas um ano. Depois eles voltam à rivalidade, voltam a brigar politicamente. Hoje eu tentei abordar esta obra de uma forma bem sucinta e resumida, quando falar apenas daqueles tópicos mais importantes. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar, seguir, ativar notificações, porque nas próximas semanas estarei de volta com novos vídeos. Eu vou deixar na descrição o link do livro em PDF.